Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, começando mais uma live aqui na Mais Psicólogos. Vamos ver quem que vai chegar aqui para bater um papo comigo hoje. Só ajeitando algumas coisinhas aqui. Bom dia, bom dia. Quem tiver online e puder só me falar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, só para eu saber. Bom dia, dona Elisete. Minha mãe está presente em mais uma live. Que legal. Tô vendo que tá chegando uma galerinha. Eu vou. Oi, Simone. Goiás, Goiânia. Que legal. Bom dia, Vanessa, Rafael. Do pessoal que está entrando, como eu falei, se puder só me dizer se o áudio, se a imagem tá boa, só para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me ouvindo bem. Vanessa falou que tá tudo ótimo. Deixa eu ver. Aparentemente tá tudo ok, né? Pessoal que estiver online e quiser falar de onde que é, se é estudante, profissional, só interessado na área. Bom dia, Izzy, Simone, Patrícia Guedes. Bom dia, Patrícia. Beatriz Belém do Pará. Eu vou dar só uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente começar a falar o tema, que eu nem falei no começo, né, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa autoaceitação. Então, aprendendo a me aceitar. Mas eu vou dar uns 2 minutinhos para a gente conseguir, para a gente começar a falar, só para esperar um pessoalzinho entrar, ver se tem mais gente que está a fim de acompanhar nossa live hoje. Jane de Cuiabá, que legal. Muito bom, tem uma boa galerinha já aqui, hein? Que bacana. Deixa eu ver, quem mais? Izzy, Pernambuco? Pernambuco, que legal. Elis, Rio Grande do Sul, que bacana. Uma boa galera, muito bom. Fico feliz que tem um pessoal que está a fim de bater um papo hoje cedo. Lídia, bom dia, Rio de Janeiro, que bacana. Eu fico muito feliz de ter gente do Brasil inteiro acompanhando, é muito legal. Vamos lá, bom dia, Gei Santos, muito bom. Andréia Mogi das Cruzes, legal, muito bom. Muito bom, aparentemente está tudo ok. Eu vou começar a me apresentar. Quem tiver dúvida durante a live, pode ir comentando, te perguntando, que eu vou, enquanto eu estou falando, eu pretendo até usar os comentários de vocês para deixar o nosso papo um pouquinho mais leve. Patrícia, sou da Madeira. Tô louco. Tocantins, Adélia, que legal. Bom, pessoal, para quem já está aqui, eu vou começar a me apresentar então. Eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, sou psicólogo clínico aqui de São Paulo e sou idealizador aqui da página Mais Psicólogos, eu que administro ela. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aceitação. Eu falei até no começo autoaceitação, mas a minha ideia é falar de aceitação não só em relação a nós mesmos, mas também em relação às outras pessoas. Então a gente abordar um pouquinho desses dois temas. Eu até estou com alguns tópicos aqui, que eu já pensei para organizar um pouquinho a minha fala, e aí às vezes eu vou dar uma paradinha só para conferir se está indo mais ou menos como eu pensei. Maria de Fátima, bom dia. Holanda? É Holanda, Maria de Fátima? Eu acho que cortou ali a palavra, só para, se você puder só comentar de novo. Bacana, acho que já deu uns minutinhos, dá para a gente começar a bater um papo. Acho que dá para podermos iniciar. Bom dia, Ana Fernandes. Tainá, bom dia. Bom, pessoal, como eu falei, quem tiver dúvida, comentário, pode fazendo, que durante a live mesmo eu pretendo ter uma interaçãozinha com o que vocês forem trazendo para mim. Como eu falei, a ideia do nosso bate-papo hoje é falar sobre aceitação. Como eu disse, tanto aceitação em relação a nós mesmos, mas também em relação ao outro, que eu acho que é até um pouco difícil a gente ter só uma das duas. Não consigo enxergar a gente aceitar totalmente o outro e não aceitar a gente, ou vice-versa. Aceitar
totalmente a gente e não aceitar o outro. Eu acho que são coisas que andam muito juntas. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Uzileia. Ana Fernandes, aceitação das enteadas. Legal. Vamos lá, pessoal. Eu até peguei o primeiro ponto que eu queria começar a falar de aceitação, que é uma frase do Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista, que é basicamente a abordagem que eu tenho como base para mim. Tem uma frase dele muito conhecida, acho que talvez a maioria que já deve até ter visto algumas vezes na internet, que é a seguinte: quando me aceito como sou, posso então mudar. Eu acho que é uma frase muito bacana para a gente iniciar nosso bate-papo. Então, só repetindo: quando me aceito como sou, posso mudar. A ideia, como eu disse, falar de aceitação, eu vou começar primeiro falando da gente. A aceitação que eu digo, que eu quero começar a trazer, é a aceitação de uma forma geral. Eu não estou dizendo de aceitação puramente do corpo, ou aceitação da minha condição financeira, ou aceitação de algum problema que eu tenho. Eu estou falando de aceitação como um todo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins na vida. Mas nem sempre a gente consegue aceitar tudo que acontece com a gente. Algumas coisas são um pouquinho mais difíceis do que outras, e isso é normal. A ideia também não é que a gente seja perfeito e aceite tudo que acontece. Mas a principal ideia da aceitação é a gente poder enxergar para a nossa vida, para nós mesmos, e entender que a gente é o que é. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E também acho que é importante deixar claro que essa aceitação, ela não é uma aceitação que vai me levar para o comodismo. São coisas bem diferentes. Quem está acomodado não é simplesmente uma aceitação saudável. Eu não sei nem se a gente pode considerar como aceitação. A acomodação é um pouco diferente. A aceitação, que eu digo, é algo positivo. É algo que eu enxergo, eu olho para mim, eu enxergo o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, entre aspas. Eu enxergo as minhas dificuldades e consigo, a partir delas, fazer alguma coisa com isso. Então, por isso, até trazendo a frase de novo, quando eu me aceito como sou, eu posso então mudar. É muito comum a gente ver algumas pessoas tentando mudar algumas características, algumas dificuldades que elas têm, só que não conseguem. Eu gosto de dar bastante o exemplo de alguém que quer emagrecer, por exemplo. E a pessoa tenta milhões como fala? Até fugiu a palavra. Milhões de dietas. Eu vou dieta disso, dieta daquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nada dá certo. Não estou dizendo que todo mundo que não consegue emagrecer, não consegue chegar no corpo que quer, é porque não se aceita. Mas eu acho que é um exemplo que dá para a gente trabalhar. E aí, muitas vezes, a gente vai tentando milhões de coisas para mudar alguma coisa que a gente não aceita, seja ela no corpo, seja ela na vida como um todo, e a gente não consegue resultado justamente porque a gente não aceita que aquilo é nosso. E quando a gente não aceita, a gente sofre muito mais, fica tudo mais sofrido, fica tudo mais difícil. Se eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não gosto, que eu não aceito, e eu não consigo lidar com isso, acho que talvez aqui vocês tenham ou já passado por algo assim, ou já visto alguém passar por algo assim. A pessoa, quando está naquela área, quando aborda aquele assunto, é algo difícil para ela. É algo que ela tem dificuldade de falar, dificuldade de interagir, e aí ela não consegue mudar. E eu acho que esse é um grande ponto para a gente comparar e entender quando eu consigo aceitar uma coisa minha ou não. Se é difícil, se eu não consigo falar, se eu evito, se eu fujo, provavelmente eu não aceite. E a ideia é a gente conseguir aceitar um pouquinho quem a gente é. E aí, eu vou até já fazer um paralelo com o outro. Muitas vezes a gente não se aceita porque a gente também não aceita o outro. E aí, como que a gente pode perceber isso? Se eu estou andando na rua, estou no metrô, estou, enfim, no ônibus ou em qualquer lugar, e eu olho para as pessoas, e mesmo que eu não fale nada, mas dentro de mim eu fico, entre aspas, julgando, fico pensando e não aceitando o perfil das pessoas, então, nossa, eu não aceito que a pessoa ande daquele jeito. Eu vou usar bastante a palavra aceito, mas às vezes na nossa cabeça não vem como aceito. Eu não concordo, eu não gosto, e é difícil às vezes a gente separar. Mas muitas vezes a gente olha para as pessoas e não concorda ou não aceita, não gosta,
do jeito que a pessoa anda, do jeito que ela fala, do sotaque dela, do cabelo dela, da opção sexual e por aí vai. E muitas vezes eu olho para o outro e eu penso esse tipo de coisa. Eu não posso até não falar, mas eu penso. E aí o que acontece? Quando eu estou andando na rua, eu fico com receio das pessoas pensarem a mesma coisa de mim. Então eu fico tão preocupado em estar tão perfeito, justamente para que ninguém fique pensando o que eu penso dos outros. E aí eu acho que essa é a grande relação do me aceitar e aceitar os outros. Por isso que eu digo que uma coisa está muito ligada à outra. Se eu consigo aceitar as pessoas como elas são, se eu consigo aceitar que aquela minha tia é chata, entre aspas, e tudo bem, que meu irmão é de um jeito, que minha irmã é de um jeito, que meu pai é de um jeito, e por aí vai. As pessoas próximas, principalmente, que elas são de determinado jeito, de determinada forma, por exemplo, eu consigo aceitar aquilo não me faz mal, eu não fico querendo que a pessoa mude só para me agradar. A chance de eu conseguir olhar para mim e aceitar as minhas questões também é muito maior. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo que tem uma relação muito grande entre a aceitação nossa e a aceitação dos outros. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Ana Paula, parabéns. Muito obrigado, Ana. Deixa eu ver. Rafael, psicólogo, Juiz de Fora, bacana. A G gostou do tema. Izzy, me aceitar é a minha meta. Perfeito. Acho que esse é um ponto legal até que a Izzy colocou. Muitas vezes a gente sabe que a gente não se aceita. É uma coisa consciente. Eu consigo ver que eu não me aceito. Mas mudar não é necessariamente fácil. Não é uma coisa que, não, eu consigo ver isso, já mudei, ponto. Não necessariamente vai ser tão fácil assim. Para algumas pessoas pode ser mais fácil do que para outras, mas não necessariamente vai ser tão simples assim. E acho que o simples fato da gente enxergar que isso existe e a gente entender que precisa buscar maneiras de mudar isso, já é um passo enorme que a gente dá para conseguir uma aceitação bacana. Deixa eu ver, Simone comentou aqui. Bom, para começar, eu super me aceito e acho que por mais que queiram nos colocarmos em paradigmas, temos que buscarmos o equilíbrio dentro de nós mesmos. Excelente. Acho que a Simone trouxe um outro ponto também muito importante. Os paradigmas, que são as regras sociais que a gente tem. A nossa sociedade, querendo ou não, ela define alguns padrões. Define alguns padrões de beleza, de status, do que é legal e o que não é, e por aí vai. E é muito difícil a gente viver ignorando esses padrões. Todo mundo quer estar em torno de pessoas, todo mundo quer se relacionar bem, todo mundo quer ser aceito e quer ser bem visto. Isso é óbvio, isso é fato, e todo mundo é assim. Só que o que dificulta bastante até essa questão da aceitação é eu, de repente, perceber que eu gosto de uma coisa, mas eu vou fazer outra porque, na real, é o que todo mundo gosta, o que todo mundo prefere fazer, e eu quero estar ali no meio. Fazer essa separação é muito difícil. Às vezes eu até estou fazendo um monte de coisa, estou pensando, estou assistindo um filme, uma novela, enfim, porque todo mundo está fazendo e não porque realmente eu quero, porque eu sou aquilo, porque eu gosto daquilo. E separar isso, como eu falei, é um pouco difícil. Os paradigmas existem, as regras sociais, os padrões sociais existem, só que a gente tem que tentar lidar com eles de uma forma mais saudável. Não simplesmente querer se encaixar nos padrões, só que de repente aquele padrão não é para mim. E eu não estar em um padrão não é um problema, não é um defeito, não é uma dificuldade. É simplesmente eu não me enquadro daquele formato. Da mesma forma que a gente diz que tem padrões sociais, que são o que a maioria, entre aspas, gosta ou prefere, também existem padrões de minorias, entre aspas. Então, por exemplo, eu, Rodolfo, tenho cabelo grande, acho que não sei se dá para ver aqui, meu cabelo está preso. Normalmente, o que a sociedade estipula é que para um homem de quase 30 anos casado, ele tem que ter o cabelo curto e andar social. É o padrãozinho bonitinho, que todo mundo espera, todo mundo quer. Não estar nesse padrão, você com certeza vai ser mal visto por muitas pessoas. Mas isso não significa que você está errado, não significa que você é uma pessoa ruim ou que você tem problemas ou algo assim. E aí acho que vem outro ponto da importância da gente se conhecer, da importância da gente conseguir olhar para dentro e falar, tá, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu sou isso daqui? Então tudo bem, eu sou isso daqui. Eu, particularmente, pessoalmente, acho até uma forma muito boa de avaliar as pessoas que estão próximas da gente.
Então, assim, quem está próximo de mim, seja família, amigos, colegas de trabalho, enfim, essas pessoas me aceitam, essas pessoas olham para mim e elas ficam julgando a roupa que eu uso, elas julgam porque o meu celular não é de última geração, elas me cobram porque a minha aparência não é de modelo e tudo mais. E eu acho que esse é uma boa ideia, um bom ponto para a gente avaliar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem está dentro daquele nosso círculo mais restrito, sabe? Quem são as pessoas que a gente permite que se aproximem mais de nós e o quanto elas fazem bem para a gente, o quanto elas querem que a gente mude ou o quanto elas aceitam também que a gente é desse jeito. E a ideia não é assim, se você não me aceita, eu também não vou te aceitar. A ideia é totalmente longe disso. A ideia é olhar para essas pessoas e aceitar que elas são daquele jeito. E eu vou dar um outro exemplo também que eu acho que é bacana para ilustrar isso. Se a gente pegar um adolescente de 14, 15 anos hoje e um idoso de 60, 70 anos, a cabeça deles é totalmente diferente. Eles nasceram em épocas diferentes, tiveram experiências diferentes, enfim, isso é uma coisa óbvia. Então, quando um idoso de 60, 70 anos, ele fala para um jovem que o que é certo é o que ele acha, ele não está errado. A vida dele ensinou ele até aquelas crenças, até aquela opinião. E o adolescente que olha para o avô, enfim, para alguém mais velho e fala, não, mas não é assim, tem que ser desse jeito, ele também não está errado. A experiência dele é diferente. E aí entra a aceitação. Eu olhar para aquela pessoa e falar enxergar que ela é daquele jeito, que ela tem aquela opinião, enfim, ela tem aqueles pontos de vista, porque a vida dela mostrou aquilo para ela. Da mesma forma que eu tenho meu ponto de vista, porque a minha vida me fez enxergar dessa forma. E aí não dá para eu ficar considerando certo e errado. Se eu ficar querendo colocar o que é certo e errado, eu vou entrar em julgamento e eu não vou aceitar ninguém. Eu só vou aceitar o que é igual a mim. Então, quando eu consigo olhar para as pessoas e entendo por que elas são daquela forma, eu consigo entender que a vida dela levou ela a acreditar naqueles pontos, a vida dela fez ela enxergar a determinada situação de um jeito, eu consigo olhar e falar, tudo bem, eu não vou ficar com raiva, não vou pegar ódio daquela pessoa, eu não vou criar caso, porque na verdade eu consigo enxergar e aceitar que a vida dela levou ela para aquele ponto e ela é assim. E tudo bem. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir fazer isso com a gente. Elas não vão conseguir olhar para a gente e falar, o Rodolfo é assim por causa da vida dele, tudo que ele fez, tudo que aconteceu com ele fez ele ser desse jeito. Muitas vezes não vai ser assim. Mas tudo bem. Isso não é um problema. E aí entra a aceitação. Isso não é algo tranquilo. Isso não necessariamente seja algo fácil que a gente faz, com o pé nas costas. É algo que a gente precisa treinar e literalmente aprender. Eu tento fazer muito isso, mas nem sempre eu consigo. E não tem uma receita para a gente, faz isso daqui que você vai conseguir aceitar todo mundo. A gente vai tentando. São literalmente tentativas que a gente vai fazendo até conseguir chegar no momento que a gente olha para as pessoas que estão em volta da gente e a gente não fica buscando defeito, não fica buscando coisas diferentes de nós para julgar ou para comentar. A gente simplesmente aceita. Deixa eu ver mais comentários aqui. Vou beber uma água, porque senão a voz vai embora. Maria de Fátima é da Holanda mesmo? Que legal, Maria. Internacional a nossa live. Que bacana. Izzy colocou, ser feliz com quem somos. Exatamente. E a gente precisa aprender a ser feliz com a vida que a gente tem. Isso não significa não querer buscar mais nada. Isso não significa que eu tenho que ser feliz com o que eu tenho e isso tá bom e ponto. Até porque a gente muda a vida inteira. A cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente vai se transformando. Então, o que é bom para mim hoje, daqui um ano, pode não ser tão bom assim. Então, por isso que é importante a gente aceitar, enxergar e ser feliz com o que a gente tem, mas ao mesmo tempo buscar sempre mais. Porque senão a gente se acomoda e não sai do lugar, e aí isso vira uma bola de neve mais para frente. Deixa eu ver se tem mais comentário. A Delma está aqui para aprender mais um pouquinho, que legal. Ismailda, bom dia. Nusa Teixeira de Patos, que bacana. Simone bebe água, tô bebendo. Bom dia, Silvia, Luciana, Lani, bom dia.
Ismailda colocou, aceitar as diferenças é difícil, mas é necessário. Exatamente, até porque ninguém é igual a ninguém. Até a gente pode pensar em algumas pessoas que têm algumas opiniões mais próximas da gente, que pensam um pouquinho igual a gente, que aceita e concorda com coisas iguais a nós, mas na real ninguém é igual a ninguém, nem irmãos gêmeos são completamente iguais. Então a gente precisa ter isso claro de que cada pessoa da face da Terra é diferente da outra. E a gente querer que todo mundo seja igual não faz sentido. Perde totalmente o sentido da nossa existência a gente buscar uma igualdade assim. É lógico que é mais fácil e é agradável estar com pessoas que pensam mais próximos da gente, que têm mais ou menos a mesma opinião, que gostam das mesmas coisas, mas ainda assim não dá para a gente querer que todo mundo seja assim. A gente precisa apreciar as diferenças. Até outro ponto que eu tinha colocado aqui para trazer. A gente precisa apreciar e olhar para o que é diferente da gente com alegria, com tranquilidade, e não olhar o que é diferente de uma forma ruim. O que é diferente é bom. É a diferença que faz a gente estar onde a gente está. Se toda a sociedade, se todo mundo fosse exatamente igual, não ia ter desenvolvimento. A gente não ia chegar um momento que a gente ia parar de aprender. Porque se a gente pensa todo mundo igual, o que vai surgir de diferente? Então, cada dia que aparece uma novidade no mundo é justamente porque a gente é diferente. A gente tem ideias diferentes, pontos de vista diferentes, enfim. A diferença ela é absurdamente produtiva para a sociedade, mas às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente quer simplesmente estar com o que faz sentido porque é igual a gente. Mas não acho que seja o ideal. Beatriz está concordando. Sheila concorda plenamente, estudante de psicologia segundo ano, que legal. Eu fico muito feliz de ter bastante estudante nas lives aqui na página, porque mostra o quanto o pessoal está fazendo a faculdade, mas também está buscando conhecimento fora. Isso é fundamental. A gente buscar conhecimento, buscar informação no máximo de lugares possíveis, isso é muito bom. Fico muito feliz com isso. Deixa eu ver quem mais. Roseline, também concordando. Ana Fernandes, minhas enteadas acham que madrasta só tem graça se andarem a fazer maldades comigo. Eu não sei qual que é a idade delas, Ana, mas às vezes se elas forem pequenas também, enfim, pode ser da idade, ou pode ser até um outro ponto assim. É o que a sociedade ensina para elas, ou o que alguém ensinou para elas. Muitas vezes, como eu falei, as pessoas têm opiniões, sendo mais novo, sendo mais velho, porque de alguma forma ensinaram aquilo para ela. De alguma forma, aquela pessoa aprendeu aquilo, mesmo alguém ensinando ou ela vendo aquilo de alguma forma, e ela reproduz. Então tem muita coisa que a gente faz porque a gente viu alguém fazer e a gente gostou e está reproduzindo. Mas não necessariamente que isso seja algo negativo. É importante a gente fazer as coisas conscientes, mas nem sempre a gente vai ter essa consciência, né? Às vezes, se for uma pessoa mais nova, criança, adolescente, isso talvez não esteja muito claro. Ela está se formando, está, enfim, entrando no mundo, então algumas coisas, algumas opiniões, é até normal que elas tenham. Eu vejo, você falou isso de enteada, me veio, enfim, não sei se elas são mais novas, mas eu lembrei de um outro ponto que para mim eu vejo com bastante frequência. Adultos lidando com crianças cobrando crianças como se fossem adultos também. Então, já vi muito e canso de ver, sei lá, o pai, a mãe, algum responsável está com uma criança no mercado, no restaurante, e quer que essa criança se comporte como um adulto, que ela fique quietinha, educada, que ela fale bonitinho. Na real, isso não vai acontecer. A criança pode até fazer por medo, ou ela pode ser, às vezes, um pouco mais quieta, e beleza. Mas a gente querer cobrar que o outro seja o que ele não é, não dá. Eu dei o exemplo da criança, mas isso pode ser com outras pessoas próximas. A gente cobrar que as pessoas sejam o que elas não são, não faz o menor sentido. Eu cobrar que uma criança de, sei lá, 5, 6, 7 anos tenha uma postura de um adulto de 20, 30, não dá para eu cobrar. Eu posso, obviamente, ensinar algumas coisas para ela, mas eu querer que ela haja exatamente como um adulto, eu vou estar muito mais fazendo mal para essa criança do que outra coisa. Eu cobrar, e como eu falei, isso também serve para gente adulto mesmo, não só com criança.
eu cobrar que as pessoas tenham posturas, opiniões ou comportamentos que não são delas, não faz sentido. Só porque eu acho que o certo é isso ou aquilo. E aí eu volto, até porque eu falei um pouquinho antes. Não dá, o que mais talvez seja ruim da gente pensar é ficar definindo o que é certo e errado. Porque aí, obviamente, eu vou entender que o certo é o que eu faço, o que eu estou buscando, as minhas opiniões são as certas, mas não necessariamente. Se eu estou certo, outro está errado, e aí eu já não aceito. Quando vem a ideia ou a palavra de erro, errado, não existe aceitação. Não existe o olhar para o outro e entender. Não. O erro a gente não entende, a gente quer corrigir, ponto. Então, talvez um ponto bacana para a gente pensar é tentar tirar o erro da ideia ou da frase, a palavra errar principalmente, porque aí talvez se eu não entendo que é um erro e que a gente é igual, aí talvez eu aceite um pouquinho melhor. Deixa eu ver mais comentários aqui. A Jay está comentando que muito complicado as questões dos padrões sociais. Bastante, Jay, muito complicado. Como eu falei, os padrões é o que a maioria entende que é melhor, o que principalmente que é certo. Até os padrões, eu acho que assim, se a gente olha para um padrão, sei lá, padrão de beleza, que tem que ser alto, magro e tudo mais. Se eu olho para isso e entendo que a maioria das pessoas é assim, porque elas são assim, e ponto, tudo bem. Agora, se eu olho para isso e falo que a maioria é assim, e o certo é ser assim, aí é um problema. Aí não vai rolar, porque não vai ser todo mundo que vai ser assim. Não existe um padrão que vai encaixar 100% das pessoas. Não existe, é impossível. Então, automaticamente, se eu crio um padrão, seja ele qual for, e quero que todo mundo se encaixe nele, eu estou fazendo besteira. Eu estou não aceitando as pessoas, porque a gente é diferente. E por mais que a gente pense, pode ser um padrão que vai encaixar muita gente, não vai encaixar todo mundo. Eu vou deixar alguém de fora. E quando eu deixo alguém de fora, a diferença ela é vista como algo negativo. Isso é extremamente ruim. A Roseline perguntou sobre gordo e magra. Eu não entendi, Roseline, o que você quer saber exatamente. Se você puder refazer o comentário, refazer sua pergunta para ver se eu entendo, eu agradeço. A Nusa, aceitar a diferença sempre, sem pré-julgamento, sem julgamento. Exatamente. É muito difícil às vezes, mas é fundamental, até e principalmente por um bom relacionamento das pessoas. Se eu consigo aceitar as pessoas, eu vou lidar com elas de uma forma diferente. Agora, se eu olho para as pessoas e acho que elas são erradas por causa do cabelo, por causa da roupa, pela religião, pelo time, ou sei lá pelo quê, a relação ela não vai ser verdadeira, ela não vai ser sincera, ela não vai ser real. Ela vai ser uma relação superficial, isso quando não tiver uma discussão, isso não gerar algo um pouco pior. Deixa eu ver, a Jay comentou também sobre a questão da gorda e magra, mas eu não entendi muito bem se isso é uma pergunta ou não. Sheila, devemos respeitar os outros e aceitar as diferenças. Exatamente. Isso devia ser um princípio, para mim, básico humano, sabe? Você nasce e a primeira coisa que você aprende é respeitar as pessoas. E não respeitar, sabe aquele papo de, respeita o fulano porque ele é mais velho. Para mim, eu ouvi muito isso durante a minha vida. Respeita o fulano porque ele é mais velho, respeita e por aí vai. Como se eu precisasse de um motivo para respeitar as pessoas. Respeita porque ele é policial, respeita porque ele é juiz, respeita porque ele é mais velho, respeita porque ele é seu chefe. Então, assim, eu só vou respeitar quem tem um cargo maior que eu, ou quem tem uma posição maior que a minha. Não faz sentido. A gente não precisa de motivos para respeitar as pessoas. A gente tem que respeitar pelo simples fato de elas serem pessoas. Eu acho até um pouco engraçado isso. Respeita porque ele é tal coisa, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Respeita porque ele é professor. Não, eu não vou respeitar ele porque ele é professor. Eu vou respeitar porque ele é uma pessoa. Da mesma forma que ele tem que me respeitar porque eu sou uma pessoa. O respeitar tem que ser para todo mundo da mesma forma. Isso não quer dizer que eu vou falar da mesma forma que todo mundo. Porque tem pessoas que eu tenho mais liberdade, outras eu tenho menos. Beleza, então até a minha fala vai ser diferente. Mas o respeito tem que ter para todo mundo, independente de posição social ou algo assim.
porque senão... Até porque senão a gente entra naquela coisa assim, respeita porque ele é mais velho. Então, o mais novo eu não preciso respeitar. Não faz sentido. Deixa eu ver... Ismailda, esse olhar para dentro e para fora pode auxiliar ver o outro de forma diferente. Exatamente. Muito, às vezes pode não fazer sentido, mas é muito importante eu olhar para dentro de mim e eu conseguir entender algumas coisas, e aí quando eu olho para fora, eu talvez enxergue de uma forma diferente as pessoas, enfim, o que está acontecendo em volta de mim também. Ângela Oshiro, bom dia. Psicóloga também. Gente fina pra caramba, Ângela. Que bom que você está aqui. Easy, nossas diferenças é o que nos faz única. Exatamente. A gente é único porque tem diferença. Imagina uma coisa chata, todo mundo ser igual. Não ia ter graça. Acho que a vida ia ficar totalmente até sem sentido. A Jay comentando sobre não se acomodar e buscar sempre o melhor. Perfeito. A Ângela comentando quantas nossas digitais são diferentes. Então já mostra a nossa diferença. Exatamente. Nós somos diferentes. Ponto. A gente precisa aceitar isso. E o aceitar não é uma obrigação. Não, você tem que aceitar porque eu estou falando. Não. Isso tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa de dentro. Tem que ser uma coisa tranquila. Não uma obrigação. Eu vou aceitar porque estão mandando eu aceitar. Não estou aceitando se isso acontecer, né? Deixa eu ver... Érica Dias, eu não aceitava o meu problema no começo, achava que era um castigo, mas aos poucos fui me aceitando e estou numa boa. Que bacana, Érica, fico feliz de saber disso. Muitas vezes eu estou falando de aceitação de jeito, de uma forma geral, mas aceitação a gente até tem às vezes um pouco mais de dificuldade com um problema que acontece com a gente, por exemplo, uma doença que aparece, com algumas coisas que a gente não está esperando muito bem. Então, isso realmente é difícil. Porque a gente não espera. Aí quando acontece eu não aceito. Então assim, não, mas quem falou que isso podia acontecer? Quem falou que tem que ser comigo ou algo assim? Então isso realmente é um pouco difícil. Mas é possível. É possível a gente buscar maneiras, trabalhar para aceitar. E como eu falei, principalmente porque quando a gente aceita, a coisa fica mais leve, a gente fica melhor. Faz bem para a gente ter essa aceitação. Como eu falei, quando a gente aceita, as relações ficam mais saudáveis, tanto a nossa com a gente mesmo, quanto a com os outros. Então, a ideia não é aceitar por obrigação, é aceitar para fazer bem, que seja uma coisa tranquila. Deixa eu ver... Adelma Paula, tema maravilhoso, que bom, muito edificante a abordagem, que legal. Também pensa dessa forma, quando eu me aceito e eu me torno mais feliz e passo a me reconhecer melhor. Perfeito. Olhar mais para mim com um olhar de amor e procurando melhorar naquilo que muitas vezes não percebo ou que não quero perceber. Exatamente, Adelma. A ideia é exatamente isso. Você trouxe essa ideia de um olhar de amor, é muito, muito próximo disso mesmo. É uma coisa boa, uma coisa de amor, literalmente. Uma coisa de você olhar e sentir bem, e gostar. Isso é uma coisa, como eu falei, tranquila, leve. Não é para ter um peso isso, porque a ideia é que faça bem para a gente, né? A Delma complementou, eu me aceito e me reconheço muito mais, e isso também faz com que as pessoas passem a nos respeitar da maneira que somos. Muito bom, Adelma, outro ponto bem bacana. Quando eu me aceito, eu consigo passar isso para as pessoas. Se eu estou incomodado comigo, as pessoas vão perceber e alguma coisa vai ficar estranha. Eu tenho um colega, que eu não vou citar nomes porque, enfim, não é interessante. Assim, na verdade, eu já vi isso com mais de uma pessoa. Não sei se vocês também já passaram por isso ou se alguém se vê assim também. Sabe aquela pessoa que quando você está com ela está tão para dentro que, pelo menos eu tenho essa sensação de que ela está incomodada com ela mesma. Que alguma coisa, ela não se sente bem para estar com os outros. Ela, como se ela tivesse até pensando numa timidez, numa vergonha ou algo assim. Não que todo tímido ou quem tem vergonha se encaixe nesse perfil. Mas eu lembrei de uma pessoa que ela é tão para dentro que quando eu estou com ela, a sensação que eu tenho é que ela está inteiramente incomodada com ela mesma. Ela não está incomodada com ninguém ali em volta, mas ela está incomodada com ela. Como se ela tivesse que ser diferente para estar naquele local. Isso, sinceramente, eu acho muito triste isso.
Quando eu vejo alguém que tem alguma questão que não se aceita, que não consegue ficar bem consigo mesmo. Porque isso, como eu falei, a pessoa não está bem, ela não fica bem, e ela passa isso. Então, quando eu não estou bem comigo, a forma que eu vou me relacionar com o outro também não fica legal. Eu vou conversar, eu não fico à vontade, eu fico incomodado, eu estou preocupado se as pessoas estão gostando de mim, eu estou preocupado se estão olhando para minha roupa, sabe? Porque no fundo eu também não estou aceitando isso que eu sou. E eu acho, sinceramente, muito triste isso, porque a pessoa ela acaba não vivendo direito, sabe? Ela não aproveita o que ela pode aproveitar. E aí ela dá uma estagnada muitas vezes. Não sai daquilo e fica naquilo, enfim. E aí vira uma bola de neve com o tempo, né? Deixa eu ver, Roseline do Ceará. Quando você era magra, depois dos remédios que tomamos, ficamos gorda. Eu acho difícil me aceitar, mas queria muito me aceitar. Legal, Roseline. Obrigado pelo depoimento. É difícil, sim. Não vou dizer que não é tranquilo, porque muitas vezes não é. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade do que outras, mas, enfim, normalmente é difícil. Você deu o exemplo do remédio, mas eu acho que a gente pode pensar até em outros exemplos. Que alguma coisa acontece com a gente, até meio a gente não tendo muito controle, então assim, eu preciso tomar um remédio, seja ele qual for. E esse remédio me engorda. E eu não quero ficar gordo, eu não quero ser desse jeito. Mas aí vem um ponto. Hoje, eu preciso do remédio? Preciso. Então eu vou tomar o remédio por isso, isso e isso. Faz sentido para mim tomar remédio? Faz, então eu vou tomar. Só que eu sei que o remédio também me dá essa consequência aqui. Eu engordando um pouco, ainda vou ser eu, até principalmente porque eu estou me cuidando. Eu acho que esse é o principal ponto. É óbvio que não é tão fácil entender muitas vezes e aceitar e tal, mas a gente precisa tentar enxergar o contexto como um todo, não simplesmente o resultado que é eu estou engordando. Se a gente olha só para isso, estou engordando, realmente é muito pior, é muito mais difícil, não é legal. Agora, se eu olho para um todo e penso, eu estou engordando, mas eu estou tomando um remédio que está me ajudando nisso, 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 e com esse remédio eu estou me sentindo melhor, estou conseguindo fazer isso, enfim. Tentar ver o outro lado também, porque se a gente, como é muito comum, a gente buscar só o lado ruim da coisa, a aceitação não vai vir. Isso realmente não vai. Então a gente tem que buscar enxergar o lado bom, porque, para mim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, sim. E aí até, se for o caso, eu não estou satisfeita com isso, buscar possibilidades para melhorar isso. Eu posso tentar fazer atividade física, eu posso conversar com o meu médico para ver se dá para trocar o remédio, eu posso tentar buscar outras formas de tentar resolver ou amenizar esse ponto que eu não estou satisfeito. Mas é possível sim a gente buscar essa aceitação. Não é tão simples como eu falei, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas é possível sim. Deixa eu ver. Beatriz, chegando agora, estamos falando sobre aceitação, Beatriz. O tema da live é aprendendo a me aceitar, até que a Erika comentou aqui embaixo. Deixa eu ver mais comentários. Ana Fernandes, cadê? Peraí, volta. Desde pequenas e outras já era adolescente, as prioridades foram acima da média. Tá falando sobre as enteadas, né? Hoje, é engraçado que a Ana ela até colocou a idade das meninas 24 e 37. É estranho até pensar em uma menina de 37 anos, né? Já é uma mulher, já não é uma menina, né? Se você quiser, depois mandar mensagem em box, a gente pode até conversar um pouquinho melhor para também não ficar expondo muito a sua história aqui para todo mundo. Ian Sintra entrou, que legal. Psicólogo esportivo também, que vai fazer uma live amanhã aqui com a gente. Muito bacana. Legal que você está aqui, Ian. Deixa eu ver. Shirley Aparecida também entrou, uma outra psicóloga muito bacana, fera. Eu até faço atendimento no espaço dela, muito legal. A gente tem alguns encontros que ela promove também para reflexões que são show de bola. Muito bacana que você está aqui também, Shirley. Deixa eu ver, Lídia. Somos sujeitos imperfeitos. Eu não sou só acertos e não sou só erros. Perfeito. É muito cruel descartar alguém das nossas vidas por causa de um comportamento. Consciente ou inconscientemente, estamos acreditando que fazem o mesmo conosco. Perfeito, Lídia. Acho que você resumiu bem a ideia que a gente está trazendo. Você até trouxe essa coisa do somos imperfeitos. Eu costumo falar que a gente é perfeito com erros.
somos perfeitos com erros. A nossa perfeição é errar também, entendeu? Eu costumo falar bastante isso. E foi justamente o que você falou. A gente não só acerta e também não só erra. Todo mundo acerta e erra. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, entre aspas. E a gente, como você falou, a gente, querendo ou não, consciente ou não, a gente acredita que as pessoas estão fazendo a mesma coisa com a gente. Então, quando eu estou julgando, eu tenho certeza que alguém está me julgando também. E aí a relação não fica verdadeira, fica superficial, fica uma relação não muito real, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Elis, tem uma amiga que hoje em dia passa por problemas que levaram à depressão, porém ela reclama de ver fotos de antes dessa fase e ela fica muito incomodada, ela não aceita quem ela é hoje pelo fato de quem ela era. E isso é um ponto, Elis. Eu fiz uma live na segunda-feira que eu falei bastante sobre isso. E é uma ideia que eu também falo muito, que é basicamente a seguinte, talvez encaixe um pouquinho para essa ideia que essa questão que sua amiga está passando. A gente muda a vida inteira. Eu acho que isso também é um ponto claro para todo mundo. Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Isso é fato. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Só que o que eu vejo muita gente fazer, talvez seja o caso dessa sua amiga, independente de eu ter doença ou não, independente da vida de cada um, é muito comum a gente olhar lá para trás, isso seja semana passada, mês passado, ano passado, eu olho para uma situação e falo, putz, nossa, eu fiz aquilo e fui idiota, eu errei tomando aquela escolha, não devia ter feito aquilo e tudo mais. E aí eu fico com um sentimento de culpa, de, nossa, mas eu não devia, eu fiz errado. Eu vejo isso acontecer com bastante frequência. Só que o que a gente não para pensar? Que hoje eu olho para o passado e eu vejo que eu tomei aquela escolha, eu tomei aquela decisão e a minha vida tomou um rumo que me levou até onde eu estou hoje. Então eu já sei as consequências daquela escolha, eu já sei as atitudes daquela escolha. Só que eu preciso lembrar que naquela época a minha vida era diferente, a minha cabeça era diferente, as condições eram diferentes. Então, naquela época, eu tomava as atitudes que eu achava que eram as melhores. Da mesma forma que hoje, eu tomo as atitudes que eu acho que são as melhores. Só que eu acho que é muito fácil a gente julgar o nosso passado sabendo já tudo que aconteceu. É muito simples. Eu olho, eu lembro de tudo que aconteceu e fico me julgando até. Falo, nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, a minha vida era de um jeito, hoje está de outro. E aí eu faço até comparações. A minha vida estava de um jeito e hoje está de outro. Como se fosse no mesmo peso, na mesma balança. E eu não posso colocar eu no passado e eu no presente na mesma balança. Como eu falei, eu sou outra pessoa, eu tenho outra cabeça, eu tenho outras experiências hoje, eu tenho uma outra visão. E eu comparar, até condições de vida também, eu comparar com o que aconteceu lá atrás e ficar vendo, mas hoje eu fiz isso, mas antes eu fiz aquilo, não vai me levar a lugar nenhum. Eu costumo dizer que a gente, a todo segundo, está fazendo o nosso melhor. Se naquela época eu tomei uma decisão, se naquela época eu escolhi alguma coisa que hoje eu acho que é errado, naquela época eu fiz o que eu entendia que era melhor. Ou o que eu poderia fazer, o que era possível para mim. Se eu fiz o que era possível, eu fiz o meu melhor. Hoje eu posso até olhar e falar, não vou refazer isso porque não gostei do resultado. Hoje eu vou fazer diferente. Tudo bem, a gente tem essa possibilidade. É importante que a gente olhe para o passado e aprenda com o que aconteceu. Só que ficar comparando não leva a gente para lugar nenhum. Ao contrário, a tendência é muito mais afundar a gente do que outra coisa. Quando a gente faz esse tipo de comparação, normalmente vai vir na nossa cabeça o quanto a gente cresceu pouco, ou o quanto não cresceu, o quanto passou, sei lá, quanto tempo e eu ainda não cheguei onde eu queria. Vai vir pensamentos ruins. Na grande maioria vai vir pensamentos que vai colocar a gente lá para baixo. Então, essa comparação ela não deve existir, principalmente, como eu disse, porque a nossa vida já é outra. Eu posso até estar morando na mesma casa, eu posso estar no mesmo casamento, muita coisa pode estar aparentemente igual. Mas a minha casa ainda assim não é a mesma, a pessoa que está comigo e o relacionamento não é o mesmo, ele já está diferente, porque ele também se transforma. Então, eu ficar comparando não me leva a nada. Eu preciso entender que a minha vida era uma e a minha vida é outra
daqui um mês ela vai ser outra, daqui um ano ela vai ser outra. O que eu preciso fazer é buscar melhorar da onde eu tô. Eu não tenho que tentar melhorar da onde eu estava, eu tenho que tentar melhorar da onde eu tô. Meu ponto de referência tem que ser sempre o hoje. A minha vida hoje está assim, eu quero melhorar, eu vou tirar minha base de hoje, não de 2 anos atrás. Porque a tendência é eu acabar me levando para baixo esse tipo de pensamento. Não sei se é bem o caso, de repente, que é o caso dela, Elis, que você comentou, mas me veio um pouco isso. O quanto eu estou comparando uma vida que eu tinha e uma vida que eu tenho, como se a nossa vida ela fosse um gráfico que tem que ficar subindo. Não necessariamente. A vida tem altos e baixos, muitas vezes a vida dá uma estagnada e ela fica na mesma linha. E a gente precisa até tentar tirar um pouco essa ideia de que a vida é só subida. Não é. Eu acho que a maior parte da vida ou a gente está descendo ou a gente está parado. Eu acho que a gente tem alguns picos de subida, mas tem muita queda, tem muito tempo que a gente está parado também. Então, comparação com o passado, a tendência é muito mais me mostrar o que eu não consegui do que valorizar o que eu já consegui até agora. G, faz diferença quando você emagrece para satisfazer as vontades impostas por familiares e amigos? E você emagrecer porque quer e se sente melhor assim com o seu estilo de vida? Não sei se eu entendi a pergunta, G, mas tem muita diferença. Eu emagrecer só porque os outros querem ou porque eu quero. É óbvio que, vamos supor, eu tenho um peso, mas socialmente eu deveria ser mais magro. E as pessoas cobram, vai emagrecer, vai emagrecer. E aí eu faço uma força, porque o pessoal está cobrando, e consigo emagrecer. Só que aí quando eu emagreço, eu fico feliz. Nossa, gostei do resultado, foi bacana. Ou seja, a influência que as pessoas tiveram em mim foi positiva. Isso pode acontecer. Não estou falando que a gente não tem que fazer nada que as pessoas pedem para a gente ou elas cobram a gente. Muitas vezes as pessoas vão cobrar ou vão pedir coisas para a gente que, quando a gente faz, o resultado é bom. Ou seja, aquilo encaixou na gente, deu certo, entre aspas. O problema é eu só fazer coisas pelos outros. Aí eu corro um risco enorme de fazer coisa que no fundo não é legal para mim, que eu não vou gostar, que vai ter um resultado negativo. Mas muitas vezes pode acontecer isso sim. As pessoas têm experiências boas e falam, fulano, eu emagreci e foi bacana. Por que você não emagrece também? E aí eu tento, consigo e falo, putz, gostei. O que serviu para o fulano também serviu para mim. Agora, isso é um exemplo talvez mais simples. Agora não dá para assim, fulano, faz psicologia porque eu gostei. Já é uma decisão um pouco mais complicada. Se eu fizer um curso, uma graduação, só porque alguém gostou e eu, de repente, nem sei nada de psicologia, eu corro um grande risco de chegar lá e não gostar de nada, e ficar frustrado, e querer parar a faculdade no meio, e achar que eu perdi tempo, enfim. Então, assim, é importante, é legal a gente avaliar o que as pessoas colocam pra gente. Então, quando alguém fala, faz isso, faz aquilo, eu posso pegar aquela informação e eu avaliar se aquilo realmente faz sentido para mim. Então, quando alguém fala, vai emagrecer, aí eu penso, eu acho que se eu emagrecesse realmente seria legal. E aí eu vejo o que encaixou para mim, beleza. Agora, vai fazer, vai fazer psicologia. E eu falo, não, mas eu não, eu acho que não me vejo em psicologia, eu acho que não faz sentido. Aí eu não pego aquilo para mim. Então, a gente vai ouvir muita coisa que a gente deve, que as pessoas dizem que a gente deve, né? Mas aí a gente precisa avaliar o que realmente faz sentido para a gente ou não. Obrigado, Márcia. Easy, outra aceitação interessante. Aceitar que quem amamos não nos ama é difícil, mas é libertador. Também, aceitar que eu queria ter uma relação que não vai existir. Eu queria ficar com uma pessoa, mas ela não quer ficar comigo. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar essa rejeição. Também é uma aceitação, muitas vezes difícil, como a Easy colocou, mas ela realmente é real. Rosa, estou assistindo de Portugal, que legal. Que bom que está gostando, Rosa. Legal, a gente já pegou gente de vários lugares do Brasil, da Holanda e de Portugal, hein? A coisa está ficando internacional, que bacana. Silvana Bernardo, que legal, outra psicóloga também, parceira nossa, faz umas lives já com um tempinho aqui com a gente, também profissional excelente. Sheila perguntou qual a minha abordagem, humanista, eu trabalho com a base humanista do Rogers mesmo.
A Ismailda. Rodolfo, a terapia pode ajudar as pessoas a chegarem a uma aceitação, mudando nosso comportamento pode facilitar e aceitar o outro. Eu não sei se foi exatamente uma pergunta ou se você está afirmando, Ismailda, mas sim, a terapia ela ajuda muito nesse sentido. Às vezes a gente tem a visão da terapia como algo de assim, eu tenho um problema, aí eu vou lá resolver. Pouca gente busca terapia no sentido de prevenção. Acho que até é um modelo social, né? A gente tem o costume de só ir no médico em emergência. Quando eu sinto a dor, aí eu vou no médico. Eu não vou para evitar que a dor apareça, né? Isso tanto física quanto emocionalmente. Eu só vou lá no psicólogo quando eu estou sofrendo muito, quando eu estou não aguentando mais. Mas a terapia ela pode ser, e ela é, um recurso muito bom no sentido de prevenção. Então eu vou fazer terapia para me conhecer, para entender um pouquinho mais do que está acontecendo comigo, para poder ter um espaço que eu vou ter a liberdade de olhar para a minha vida sem julgamento. Eu vou ter um espaço que eu vou parar e vou olhar para o que está acontecendo comigo, para as minhas decisões, para a minha vida, família, enfim, para a minha vida como um todo. Então, na terapia, mesmo que eu não tenha nenhum problema, que eu não enxergue que eu tenha nenhum problema, que minha vida está legal, eu posso ir lá buscar um suporte para evitar que algumas coisas aconteçam, ou até também outro ponto importante, ter um suporte para, se acontecer algumas coisas na minha vida, eu ter esse suporte para dar conta. Então a ideia da terapia é fortalecer a gente emocionalmente para a gente dar conta ou do que está acontecendo ou do que pode acontecer. Então a terapia, nesse sentido de aceitação, ela ajuda bastante. Maria falando excelente. A Cida, acadêmica de psicologia de Campo Grande, que bacana, muito bom, bastante gente, bastante comentário, acho que agora deu um tempinho nos comentários, fico muito feliz, como eu falei, que tem bastante estudante, pessoal do mundo inteiro, aí, do mundo inteiro, né, de 2 países especialmente, Portugal e Holanda, 2 pessoas, bacana, tem profissionais também que acompanham, que eu acho que é uma coisa que eu valorizo bastante, profissionais que, enfim, já está formado, de repente está atuando, mas ainda assim buscam outras formas de conhecimento, busca interação, busca diálogo. Eu acho que é muito bom. Bom, acabou um pouquinho os comentários, a gente já está 50 minutos aqui conversando, legal. Deixa eu ver se eu tenho algum outro ponto que eu não trouxe ainda. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Eu acho que basicamente eu falei quase tudo do que eu já tinha pensado, conforme as perguntas de vocês. Mas eu acho que só um outro ponto, talvez, para complementar um pouquinho, o quanto a gente tem, às vezes, necessidade de, como que eu posso dizer, uma necessidade de satisfazer as expectativas das pessoas. Porque quando a pessoa fala, Rodolfo, vai fazer psicologia, vai emagrecer, que você precisa emagrecer. Eu olho para aquilo muitas vezes e fico pensando, putz, eu vou fazer isso porque o fulano vai ficar feliz. Então eu vou fazer por ele. E aí, como eu falei, às vezes pode dar certo, às vezes não. Eu posso fazer uma coisa por alguém e ser legal, ou eu posso me dar mal, entre aspas. Só que o problema, como eu falei, é a gente fazer isso com todo mundo. Aí eu fazia isso com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com minha esposa, com meu tio, com meu chefe, com meu colega de trabalho, com outro amigo, enfim. Até porque a gente corre aquele risco, como eu falei, todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, se eu quiser agradar todo mundo, na real eu não vou estar agradando ninguém. E principalmente eu não vou estar me agradando. Agradar as pessoas é legal, a gente gosta de ser reconhecido. É bacana, é prazeroso. Então, quando a gente faz alguma coisa, até depois a pessoa vem e fala, nossa, você fez aquilo, que legal, parabéns, enfim, algo nesse sentido. É gostoso. Então, muitas vezes a gente quer essa aprovação, ela é legal. E ela é de fato, não vou dizer que é ruim, não. Ser aprovado socialmente é prazeroso, é confortante, é reconfortante. A gente saber que as pessoas que estão ali estão aceitando a gente. Isso é muito legal. Isso é prazeroso. Sabe quando você está com alguns amigos mais próximos, literalmente amigo mesmo, ou algum familiar que você fica, que é mais próximo, que você fica à vontade? Sabe aquela pessoa que você está junto e fala, meu, aqui eu posso ser eu, do jeito que eu sou, eu posso falar o que eu quiser, eu posso trazer os meus pensamentos, e eu sei que, beleza. Não sei se todo mundo tem alguém assim, mas é muito bom. É muito bom você ter
Normalmente ou é mãe, ou é o pai, ou é namorado, marido, esposa, ou um amigo mesmo, 2, 3 amigos, que normalmente a gente tem pouco, que a gente chega e fala, aqui eu sou eu, aqui eu posso ser eu posso falar, eu posso estar com a roupa que eu quiser, que eu vou ficar à vontade. Isso é muito bom, é muito prazeroso. Por isso que a gente normalmente busca pessoas com gostos parecidos aos nossos. Porque é gostoso estar num lugar que você sabe que as pessoas não vão estar te julgando. Por isso que é gostoso estar na terapia também, porque você sabe que ali você não vai estar sendo julgado. Eu fazendo o merchan, né? Puxando sardinha. É muito bom isso. Mas a gente tem que lembrar que isso é bom, mas a diferença também é muito boa. A gente aprende muito com as diferenças. A gente aprende absurdamente. A diferença, ela move a gente. Ela tira a gente do nosso lugar. Ela obriga a gente a pensar diferente. Quando a gente está num espaço com algumas pessoas muito próximas e é muito agradável, é bom, mas a tendência daquilo trazer algo novo é menor. Quando eu estou num espaço que, de repente, eu não sei se eu estou sendo muito bem aceito, que eu não estou tão confortável assim, que eu preciso ficar, entre aspas, até um pouquinho alerta para ver como que a coisa flui, isso me tira do lugar. Quando eu estou num lugar que as pessoas são diferentes de mim, eu sou obrigado a prestar atenção um pouquinho melhor. Eu adoro prestar atenção em pessoas diferentes de mim. Eu, Rodolfo, adoro. Eu adoro olhar para elas e ver como elas são. Ver que o cabelo dela é diferente, ver que... E ela é daquele jeito. Isso é muito bacana. Eu gosto bastante disso. E aí, como eu falei, eu acho que acabei fugindo um pouquinho, mas a ideia é a gente olhar pegar as expectativas que as pessoas têm da gente e ver o que faz sentido para a gente e o que não faz sentido. Porque tem coisa que não vai fazer o menor sentido. Tem coisa que o meu avô vai falar que eu tenho que fazer, mas a cabeça dele é diferente, ele tem outra realidade, ele tem outros fundamentos, a base dele é diferente. Então não é porque meu avô disse que necessariamente vai me fazer bem. Ou tem coisas que podem me fazer também, mas o importante é ter essa possibilidade de pegar essa expectativa, refletir sobre ela, ver se faz sentido para a gente, e aí eu aplico ou não. Porque se eu simplesmente pegar todas as expectativas e querer colocar em prática, querer dar conta, eu não vou conseguir e vou acabar adoecendo. Deixa eu ver, teve mais comentário aqui. Izzy Nascimento, a aceitação é um passo para o amor próprio? Olha, Izzy, eu acho que depende muito da forma que a gente pensa o que é amor próprio. Eu vejo a aceitação como amor próprio. Para mim é basicamente a mesma coisa. A aceitação foi, como eu falei, a ideia de ser feliz com o que eu sou, com o que eu tenho. E o feliz não é dando gargalhada, não é dando risada. É uma felicidade de paz. De olhar para o que eu tenho e ficar tranquilo. E ficar em paz com o que eu sou. Essa é a ideia de aceitação e eu acho que ela é basicamente a ideia do amor próprio. Talvez para algumas pessoas o amor próprio seja uma outra coisa, mas no meu entendimento, basicamente, que é basicamente a mesma coisa. Respeito é tudo, jeito, perfeita. Marli está pedindo para eu falar um pouquinho sobre solidão. Eu acho que eu vou acabar fugindo muito do assunto se eu for abordar muito solidão, Marli, mas eu acho que a solidão ela até pode ser um dos motivos da solidão, é essa não aceitação, tanto do outro quanto nossa. Não quer dizer que todo mundo que tem solidão é por isso, mas eu acho que essa pode ser um dos motivos. Quando eu não me aceito, eu não quero me expor para as outras pessoas. Quando eu não aceito o meu corpo, as minhas ideias, o meu jeito, eu fico com medo de expor isso, então eu acabo me isolando. Ou, ao contrário, eu não aceito a forma que as pessoas lidam, então eu não quero estar perto delas, então eu vou me isolar também. Enfim, são duas possibilidades. Como eu falei, não quer dizer que todo mundo que esteja numa solidão seja por causa disso também, tá? Se você quiser depois falar um pouquinho mais sobre a solidão, pode me mandar mensagem, que aí a gente pode conversar um pouquinho. Como eu falei, até aproveitando essa resposta da Marli, eu sou responsável aqui pela página, então quem quiser tirar dúvida, comentário, sugestão, elogio, enfim, o que precisar, pode mandar mensagem que sou eu que respondo. Não consigo responder tão rapidamente às vezes, mas eu sempre respondo. E eu também tenho uma página aqui no Face profissional, que é Psicólogo Rodolfo Sampaio. Também quem quiser tirar alguma dúvida, conversar, enfim, só mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia. A Izzy concordando, minha mãe dando parabéns, muito obrigado, mãe.
A Jane comentando, quando você fica preocupado em ser aceito por aquele grupo, é gostoso, mas e quando a gente não concorda com a ideia do grupo e se manifesta? Não entendi muito bem a sua pergunta, Jane. Não sei se é exatamente isso que eu entendi, na verdade. Eu acho que assim, quando a gente não concorda com algumas coisas, também a gente precisa tomar cuidado para assim, o aceitar não significa que eu tenho que concordar com tudo. O aceitar é entender que ele pensa diferente de mim. Então, não quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma opinião que eu. O aceitar não é isso. Não é falar assim, não, ele pensa diferente e aí eu não vou concordar. Aceitar e concordar é um pouquinho diferente. Deixa eu tentar trazer a ideia um pouco mais clara. Eu posso ter uma opinião diferente de você sobre qualquer assunto. E eu aceito que você tenha essa opinião diferente porque a sua vida te fez acreditar nisso e tudo mais. Mas eu não concordo. Eu, como pessoa, não concordo. Então a gente pode ter uma discordância em relação à religião, por exemplo. E a gente pode debater o tema ainda assim aceitando o outro. Então, o fato de eu não concordar não significa que eu não aceite. São coisas diferentes. Eu posso aceitar que você torce para um time, que você pensa de uma forma, mas eu não concordo. Então, e o fato de eu não concordar não significa que eu não deva respeitar, que eu não deva, enfim, tratar bem a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da minha. Então, são coisas diferentes. Às vezes pode talvez dar essa ideia de que o aceitar é concordar. Não necessariamente eu concorde com tudo que a pessoa faça ou ela fale, mas eu aceito que eu entendo o porquê ela é daquele jeito, eu entendo que a vida dela fez ela pensar daquela forma, ela acreditar no que ela está trazendo, entendeu? Não sei se era exatamente essa ideia que você está trazendo, mas concordar e aceitar são coisas diferentes. Eu posso sim não concordar e aceitar que a pessoa é daquele jeito, tá? Não sei se era exatamente essa ideia. Ismailda, aceitar tudo também traz sofrimento, trazendo para os ombros é ruim mesmo. Aceitar tudo também traz sofrimento. Não sei, talvez, Ismailda, você esteja comentando até um pouco o que eu falei agora, acabei de falar. O aceitar não é concordar, são coisas diferentes. O concordar é literalmente opinião. Eu penso isso, você pensa outra coisa. Isso a gente discorda. E também a gente precisa tirar a ideia de que discordar necessariamente seja uma briga, seja uma discussão. Não, discordar é pensar diferente, é o diferente. Então você pensa A, eu penso B, nós discordamos em um assunto. Mas isso não significa que eu não possa aceitar o fato de você ser assim. Eu aceito você pensar dessa forma, eu só não concordo. São coisas diferentes, entendeu? Muito obrigado, Jay. Obrigado, Izzy. Muito obrigado. Sem mais comentários por enquanto. Olha, pessoal, já temos 1 horinha de live. Acho que a ideia que eu queria trazer era basicamente essa mesmo. O quanto a gente precisa buscar essa aceitação, tanto nossa quanto dos outros, principalmente para a gente ficar em paz, para a gente ficar bem e para as nossas relações serem mais saudáveis. Mais saudáveis e mais verdadeiras também. A gente buscar ter uma relação mais real com as pessoas em volta da gente, a gente buscar ter uma relação que faça bem para a gente e para o outro a todo momento. A ideia realmente era um pouquinho essa. Eu espero que, não sei se o pessoal que está aqui já assistiu outras lives, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tem trazido essa semana do Congresso. E eu tenho ficado muito feliz com o retorno, tenho tido muita mensagem, muita avaliação positiva de muita gente, e eu fico muito grato por isso. Fico feliz de que, mesmo que às vezes pouco, a gente consiga trazer um pouquinho de informação, de conhecimento, de reflexão para vocês. A ideia da página do Congresso é ampliar a psicologia, ampliar a informação, ampliar conhecimento e fazer a gente pensar um pouquinho no que está acontecendo na nossa vida, enfim, ao nosso redor. Eu acho que eu vou encerrando por aqui a nossa live. Só porque eu falei encerrar, apareceu o comentário. Ó. Eu vou ver esses próximos comentários e depois a gente pode até ir encerrando também. Deixa eu ver. Nice Pires. Rodolfo, quando uma pessoa é insegura em falar em público e não confia no que ela falou, sempre acha que o outro é o melhor que ela. Fala, mas acha que falou bobagem.
Na terapia, abordagem humanista, se não dá para falar hoje, por favor, me mande uma mensagem. Eu também tenho uma leitura sobre sabotagem. Depois disso, se você quiser mandar uma mensagem, ou aqui na Mais Psicólogos mesmo, ou na minha página de psicólogo, você pode mandar que a gente consegue estender um pouquinho mais essa discussão. A questão da insegurança, ela também está bastante relacionada com a questão da aceitação. Mas, não necessariamente sempre que uma pessoa estiver insegura, ela não está se aceitando. Existem muitos casos que a insegurança ela vem por causa de uma não aceitação, então eu não aceito o jeito que eu sou. E aí, quando eu vou me colocar diante das outras pessoas, eu fico incomodado, eu acho que não está legal, e eu sempre vejo o outro melhor que eu. Isso é uma possibilidade. Ou a insegurança também, ela pode vir em outros momentos como algo normal, porque na verdade, sei lá, vou dar um exemplo de uma palestra. Eu vou dar uma palestra. Melhor, eu vou fazer a live. E aí eu fico inseguro, não por mim, porque eu não me sinto bem comigo mesmo, mas eu não estou seguro com o conteúdo que eu vou trazer. Porque eu pensei num tema, aí eu estudei um pouquinho aquele tema, mas ainda assim eu não estou tão confiante sobre aquele tema. Estou com medo de alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber, e isso ficar estranho. Isso é uma insegurança por falta de preparo, por exemplo. E aí existem inseguranças por outros motivos. Não quer dizer que toda insegurança ela exista por uma não aceitação. Eu posso me aceitar muito bem, mas eu fico inseguro porque é um lugar novo e tudo que é novo vai trazer um pezinho de insegurança para a gente e é normal. Ou, como eu falei, eu vou ficar inseguro porque eu não estou bem preparado, então eu estou inseguro com uma prova que eu vou fazer porque eu não estudei bem. Então eu vou ficar inseguro, mas isso não tem nada a ver com aceitação, entendeu? São coisas que elas podem estar juntas, insegurança aparecer porque eu não me aceito, mas a insegurança também pode vir por diversos outros motivos, tá? Gabi, não somos obrigados a aceitar ou concordar, mas precisamos respeitar o direito do outro de ser de determinada forma ou pensar diferente. Exatamente, Gabi. Eu posso não concordar com nada que alguém está falando para mim, mas isso não significa que eu não vou respeitar aquela pessoa. Não significa que eu tenho que tratá-la mal ou alguma coisa assim. Perfeito. Heloísa, aceitação é a solução. Que legal. Ismailda, está muito bom o congresso, que legal. Parabéns. Muito obrigado, Ismailda. Fico feliz que você esteja gostando. Obrigado, Rosa. Também fico feliz que tenha gostado da ideia do congresso, que está gostando da live. Ana Paula, agradecemos pela disposição. Gostei do tema e da forma que foi abordado. Também é psicóloga e recentemente fez uma página. Legal. AP Bueno Psi, para divulgar conteúdo sobre temas relacionados à psicologia. Espero que goste. Vou dar uma olhadinha na sua página, Ana. Que legal. Bacana. A Lu entrou também. A Lu é uma das organizadoras responsáveis aqui pelo espaço que a gente está usando, que é a Harmony, que é um espaço muito bacana de saúde. Eu diria muito mais do que saúde mental. O pessoal tem diversos trabalhos aqui, desde terapia, yoga, enfim. Tem outros trabalhos muito legais aqui. Bacana que você também está aqui. Chegou no finalzinho, mas bacana também. Fico muito feliz pela presença. Bom, pessoal, já estamos 1h10 praticamente. Eu agradeço imensamente todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou, que interagiu, enfim, que ficou presente aqui a live, ou a live inteira, ou acompanhou algum pedaço. Como eu falei, espero que vocês estejam gostando do congresso. A ideia nossa é ampliar a psicologia o máximo que a gente puder, trazer conhecimento, reflexão, informação, auxiliar de alguma forma todo mundo que está acompanhando aqui a página. Hoje tem mais live durante o dia, temos mais aí sexta e sábado com mais live até o congresso finalizar, mas mesmo depois do congresso a página vai continuar trazendo o máximo de informação que a gente puder. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer mais uma vez estar aqui batendo um papo com vocês. Como eu falei, eu sou responsável pela página. Se vocês tiverem dúvidas, elogios, reclamações, sugestões, só mandar mensagem aqui que a gente conversa. A ideia é tentar aproximar também o que eu estou pensando para a página e o que vocês buscam também. Até porque sem ninguém acompanhando não ia servir para nada. Eu poderia colocar tudo aqui e ninguém ia acompanhar. Então o objetivo é para vocês, é por vocês também. Então, o que vocês precisarem,
Estou aberto a dúvidas, elogios, reclamações, sugestões. Só manda mensagem que a gente vai conversando. Espero que vocês acompanhem as próximas lives hoje. Agradeço imensamente. Eu volto na última live do Congresso, no encerramento, que eu vou fazer com a Fernanda, que também é a psicóloga responsável aqui pela Harmony. E, enfim, a gente vai se comunicando. Muito obrigado a todos. Desejo um ótimo restante de dia aí, um bom finalzinho aí da semana. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.